Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vocês se lembram que a gente estava estudando a semana passada? Pois é, hoje a gente vai continuar. Vocês se lembram que a gente estava vendo os planos de Davi para resolver toda aquela situação que ele causou com Batseba? Pois é, então vamos continuar. Vocês se recordam que o Davi havia planejado o plano A, olha só, onde ele queria dar férias ao marido de Batseba, e aí não deu certo. Aí foi pro plano B, onde Davi ofereceu um banquete ao marido de Batseba, né? Até parecia que Davi era bonzinho, não é mesmo? Nada disso. Ele só queria resolver seu problema, apagar toda e qualquer prova que todo aquele erro poderia deixar. Davi então parte para o plano C, encomendar a morte do marido de Batseba. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, comandante do exército, e a enviou pelo próprio Urias. Na carta, Davi dizia para Joabe colocar Urias bem na linha de frente da batalha. E disse mais: deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Que coisa terrível, hein? Davi queria realmente matar aquele homem. O comandante do exército obedeceu a ordem do rei, e o dedicado Urias morreu. Que coisa triste, não é mesmo? Davi então parte para o plano D. Olha só, que era casar-se com Batseba para esconder a gravidez. Porque todos eles sabiam que Urias não tinha ido para casa. E como a Batseba poderia estar grávida? Então ele tinha que esconder a gravidez. Então ele planejou o quê? Casar-se com Batseba. Vamos ler no capítulo 11, versículo 27 de 2 Samuel. Versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Tudo parecia perfeito, né? Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Davi só não contava com uma coisa, um detalhe, que Deus sabia de tudo. Deus estava vendo tudinho que ele estava fazendo, né? Que nada fica escondido do Senhor. Isso que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, como lemos aqui no versículo 27. Com essa atitude, Davi descumpriu pelo menos 3 dos 10 mandamentos de Deus, que são: não matarás, não adulterarás e não cobiçarás a mulher de outro homem. E com isso desagradou a Deus. Certo dia, Deus enviou o profeta Natã a Davi a contar a seguinte história. Um homem bem pobre tinha uma ovelhinha. Na mesma cidade vivia um homem muito rico, que tinha muito gado e muitas ovelhas. Certo dia, chegou um visitante na casa do homem rico. Em vez do homem rico matar uma vaca ou uma ovelha para o visitante, ele mandou matar a única ovelhinha do homem pobre. Quando o profeta Natã terminou de contar a história, o rei Davi ficou furioso e disse: o homem que fez isso merece morrer. Naquele instante, disse Natã a Davi: tu és o homem. Davi viu que aquela história revelava o erro que ele havia cometido. Davi percebeu que estava errado e que ele era como aquele homem rico que pegou a única ovelhinha do homem pobre. Ele havia pego a esposa de seu soldado. Deus o havia ungido rei sobre Israel e o abençoado com riquezas, poder, fama. Davi entendeu que Natã estava transmitindo a palavra de Deus para ele, pois mesmo possuindo tantas coisas, né, que Deus o havia abençoado, ele tirou o bem que seu soldado possuía, sua mulher e sua vida. Davi foi tomado por um sentimento de culpa. Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, e descobrir o que Davi disse a Natã após ouvir tudo isso. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi reconheceu que havia pecado. Ele pecou. Mas Deus também, quando ele reconheceu que havia pecado, ele foi perdoado.
Deus o perdoou do pecado que ele havia cometido, porque ele reconheceu que havia pecado. E houve o perdão de Deus. Davi confessou seu pecado e foi perdoado. Concluindo, Davi conhecia bem a palavra de Deus e sabia o que era certo e errado. Mesmo assim pecou. O pecado roubou dele a alegria. O pecado nos afasta de Deus. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, arrependeu-se, confessou seu pecado e foi perdoado. Todos nós estamos sujeitos a fazer coisas erradas que desagradam a Deus. Aqui nessa história tratamos sobre o adultério de Davi e o assassinato de Urias. Mas há inúmeras atitudes que podemos praticar que nos afastam de Deus. Por exemplo, falar mal de alguém, desobedecer, pegar algo de alguém sem autorização, falar palavrões, mentir, enganar e muitas outras coisas. Lembre-se, nada fica oculto, Deus tudo vê e conhece nossas intenções e pensamentos também. A palavra de Deus nos revela a vontade dele, nos mostra as suas leis para termos uma vida feliz que agrade a ele. Não esqueça, quando fizer algo que você saiba, sinta que desagradou a Deus, ore, confesse e se arrependa e peça perdão a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. E ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida de obediência e agradável a Ti, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um beijo grande, Deus abençoe vocês. Agora vamos brincar e decorar no versículo? Vamos lá, bolinha na mão, ó. 1 João 1, versículo 9. Então vamos lá? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Vamos mais rápido? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Aí, valeu, um beijão. Deus abençoe vocês.